Nada na ciência é definitivo ou imutável, mas tem algumas coisas que a gente pode falar com muita propriedade. Uma delas é a afirmação de que todas as formas de vida que nós conhecemos estão relacionadas, que a vida que a gente vê hoje em dia tem toda uma mesma origem e todos nós somos descendentes desses seres vivos originais. E se você tem alguma dúvida disso, vem ver como a gente pode falar essas coisas. Se você precisasse agrupar os seres vivos, como que você faria isso? Se você quisesse falar de um grupo de organismos que tem alguma coisa em comum, como dizer que todos os mamíferos produzem leite, como você faria esse tipo de relação? Quais critérios que você usaria para poder dizer quais são os organismos que se agrupam com quais? Você poderia fazer como vários povos indígenas brasileiros fazem na etnobotânica, onde, para nomear as plantas, além dos usos que elas podem ter, ou até da própria ecologia dessas plantas, eles classificam como mais próximas plantas que têm mais semelhanças físicas, como o aspecto das folhas, dos frutos, a casca das árvores e por aí vai. O que é bastante parecido com o método que o sistema que a ciência usa, que foi criado pelo sueco Carlos Linneu no meio do século XVIII e que a gente já citou no vídeo sobre a raça dos brasileiros. Seguindo esse sistema, mamíferos são os animais como eu, você e todos os outros que têm glândulas mamárias, o que é uma linha de pensamento que os indígenas também seguem e de uma forma tão próxima que algumas vezes a aplicação de nomes indígenas pode coincidir com a nomenclatura científica. Por exemplo, as espécies de ingazeiro, do gênero Ingá ou Inga, também são classificadas como próximas nas línguas indígenas da família linguística tucano, e aí vão compartilhar o nome Merê ou Menê para os indígenas. Então o nome Ingá-cipó, com o nome científico Inga eduluis, se chama Ioari Merê na língua desana, enquanto o Ingá da coceira, que tem o nome científico Ingá macrófila, se chama Buia Merê. Esse pensamento de agrupar quem é mais parecido funciona bem e pode ser bastante útil, como para quem quer saber se uma planta também é venenosa ou se também tem propriedades medicinais como as plantas mais próximas. Só que começa a ficar mais complicado quando a gente tenta comparar organismos que são diferentes demais entre eles, como tentar comparar animais com amebas, ou quando esses organismos são parecidos demais, mas não têm uma relação próxima de verdade. Como se você estivesse tentando agrupar construções para relacionar quais poderiam ter sido construídas pelas mesmas pessoas, e aí você poderia de repente classificar pirâmides do Sudão ou de Teotihuacan no México como pirâmides próximas, quando na verdade só as pirâmides núbias do Sudão foram inspiradas pelos egípcios. O que acontece no caso dessas daí é uma convergência, porque empilhar pedras em camadas cada vez menores é uma forma realmente estável de construir e esse método foi redescoberto em várias regiões do mundo. A classificação dos seres vivos deu um passo enorme com a teoria da evolução quando ela foi proposta no século XIX, porque como ela propõe que a diversidade da vida veio por causa da reprodução com modificação dos organismos, isso quer dizer que a vida toda tem uma origem comum e vem se reproduzindo. Então faz sentido agrupar os organismos por similaridade, já que a gente tem parentesco entre todas as formas de vida e esse parentesco é mais próximo entre os organismos que seriam mais parecidos. Mas por muito tempo nós continuamos esbarrando no dilema das pirâmides, enquanto nós buscávamos só na aparência dos organismos para montar esses grupos. O que fazer, por exemplo, com as bactérias, que podem ter formatos bastante repetidos e poucos detalhes que a gente possa inspecionar visualmente? Como saber se uma característica que é compartilhada realmente é compartilhada porque ela tem a mesma origem para vários organismos, ou simplesmente é o caso de uma convergência de organismos diferentes que chegaram em uma mesma solução. Aves e morcegos têm asas, mas eles evoluíram essas asas de uma maneira completamente independente. No caso das construções, além das técnicas e de materiais diferentes que são usados entre elas, fica bem claro o que são ou não coincidências arquitetônicas quando a gente começa a conhecer cada uma dessas culturas. As pirâmides do Sudão também ficam próximas do Rio Nilo e aí vão compartilhar técnicas e estilos de construção com as pirâmides egípcias. Isso é o que a gente ganha e aprende quando nós podemos entender como elas foram feitas. Agora, para entender a relação entre os seres vivos, nós também precisamos olhar o que tem por trás das características que a gente pode ver e aí sim entender qual é a linguagem que gera essa variedade toda. E nós levamos até o século XX para poder combinar as ideias de classificação dos seres vivos
com as ideias evolutivas. E para isso ser combinado, a gente precisou do trabalho que o monge e biólogo austríaco Gregor Mendel fez entre um período e outro. E é aqui que entra o que eu acho um dos avanços mais marcantes da segunda metade do século passado, que é a descoberta do nosso material genético e, com isso, a descoberta da relação genética entre todos os seres vivos. A gente sabe que a vida é feita, entre outras coisas, de proteínas. Vide toda a indústria do whey, que é insanamente popular no Brasil, inclusive. Mas as proteínas têm vários ingredientes. Elas são feitas de pelo menos 20 aminoácidos que podem ser organizados em qualquer ordem. Por muito tempo a gente sabia que as proteínas são feitas desses 20 ingredientes que são os aminoácidos e nós sabíamos até as proporções de cada um para cada proteína. Mas não tínhamos como saber qual era a ordem em que eles eram usados. É como se você só tivesse acesso ao material que é usado na construção de cada pirâmide, mas não pudesse ver como esses materiais são empilhados ou o que são as estruturas que eles formam. É claro que a proporção de ingredientes é diferente entre proteínas e isso tem uma relação com as proteínas que eles formam, mas nada se compara com poder olhar e enxergar o que é a obra final. E essa era a nossa condição, ou pelo menos a nossa ignorância, até o começo do estudo da insulina, quando começaram as descobertas que mudaram tudo, até a forma como a gente estuda novas doenças hoje em dia. A insulina é uma proteína super pequena, mas ela é muito importante e é tão transformadora para diabéticos que foi estudada e ainda deve voltar em outros vídeos por aqui. Com a descoberta de que a insulina extraída do pâncreas de animais podia controlar os níveis de açúcar do sangue de pessoas, ela virou um tratamento para diabetes e também virou uma fonte de proteína purificada. E quem aproveitou essa purificação para descobrir do que ela é feita foi um bioquímico inglês chamado Frederick Sanger, que desenvolveu uma forma bem engenhosa de quebrar a insulina em pedaços incompletos e marcados, de maneira que ele podia comparar esses pedaços e quais se ligavam em quais, como se estivesse montando um quebra-cabeça, ao mesmo tempo em que descobria qual era a ordem de aminoácidos em cada um deles. Foi uma técnica fundamental para a gente poder descobrir como o DNA funciona alguns anos depois. E deu para o Sanger o primeiro Nobel de Química que ele teve. O segundo Nobel de Química veio quando ele descobriu um método para poder entender e sequenciar as letrinhas do DNA. O Sanger não só descobriu a ordem e a sequência dos aminoácidos da insulina bovina, como também deu a partida da descoberta de que outras proteínas também tinham uma ordem certa dos aminoácidos que eram particulares de cada uma delas. E essa ordem era conservada entre outras proteínas do mesmo grupo. Então, conforme as insulinas foram estudadas, como a insulina do porco, da ovelha, do cavalo e até da baleia, nós fomos descobrindo algumas pequenas diferenças entre elas. Agora a gente tinha noção de que as diferenças podiam ser quantificadas e dar uma informação muito mais objetiva do que as semelhanças para comparar os organismos. É como se a gente enxergasse o que tem por trás da Matrix. Lembrando do exemplo das línguas do vídeo de evolução do vira-lata caramelo, quando a gente começa a comparar a língua portuguesa com outras línguas europeias próximas, nós descobrimos que compartilhamos muitas palavras com o galego, que é a língua falada na região da Galiza, no norte da Espanha. O cão do meu avô em português vira o cão do meu avô em galego. E sabemos que as duas são línguas próximas do espanhol, mas como o espanhol tem mais diferenças em relação ao português do que o galego tem, a gente acaba agrupando português e galego como línguas irmãs e o espanhol como uma língua mais próxima dessas duas. E aí, seguindo essa mesma linha de quanto mais diferenças uma língua tem acumulada, mais distante ela é de outra, o italiano e o francês, todos vindos do extinto latim, também passam a fazer parte do nosso grupo linguístico. Assim que nós aprendemos a sequenciar proteínas e depois o DNA dos organismos, nós passamos a ter a oportunidade de fazer o mesmo tipo de comparação entre eles que nós fizemos com as línguas. Comparar a sequência de vários organismos e com isso agrupar como os organismos mais próximos são aqueles que têm mais semelhanças entre as moléculas, enquanto os organismos que têm mais diferenças são os mais distantes. E aí vem uma coisa muito legal, usando fósseis e a estimativa de quanto tempo se levou para cada diferença se acumular, a gente pode inclusive estimar há quanto tempo dois ou vários organismos na árvore da vida se separaram. Com essa descoberta, a gente viu que a herança de características que o Mendel tinha proposto já acontece desde o começo da vida. E o melhor,
Comparando uma molécula que todos os seres vivos têm nas suas células, a gente pode estabelecer uma relação de parentesco entre todos os seres vivos e testar mesmo se todos eles têm uma origem comum. E foi assim que a física química americana Margaret Oakley Dayhoff escolheu a sequência de uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína comum entre as nossas mitocôndrias e entre várias bactérias. E com isso ela conseguiu fazer o primeiro agrupamento de humanos com outros animais como cachorros, cangurus, pinguins, o atum e com outros organismos como fungos, plantas como trigo e com as bactérias, o que confirmou que nós somos mais próximos de outros mamíferos e dos animais em geral do que as plantas. E também reforçou muito a questão do parentesco entre todos os seres vivos. Porque por mais que as nossas células e as células de organismos como as bactérias possam ser feitas de moléculas que são parecidas, algumas vezes bem comparáveis mesmo, ainda tinha uma margem para o argumento de que talvez isso estivesse acontecendo por causa de uma restrição dos elementos que a vida pode usar no nosso planeta. Segundo essa ideia, os seres vivos podiam ser todos parecidos por causa de uma limitação no que a vida poderia ser na Terra. Assim, mesmo organismos com origens diferentes podiam acabar tendo moléculas em comum, o que seria um fenômeno parecido com o que acontece com a estrutura das pirâmides se repetindo por causa de restrições de quais são os materiais para a construção e não porque elas têm todas uma mesma origem e o mesmo planejamento. Mais para frente, na década de 1970, essa ideia foi testada e nós ainda tivemos uma surpresa com a resolução. Um outro pesquisador chamado Carl Woese elegeu uma outra parte das células para poder sequenciar, uma das unidades do ribossomo que faz as proteínas nas nossas células. E como todos os seres vivos têm ribossomos, comparar a receita deles nos nossos genes permitiria comparar se todos os seres vivos têm realmente uma relação em comum. E o Woese não só confirmou muito do nosso grau de parentesco, como ainda acabou descobrindo que no meio do que se chamava na época de bactérias, com base na aparência delas, na verdade englobava também um outro grupo de organismos. Um grupo que é tão diferente e tão distante das bactérias que mereceu um nome de um domínio próprio, que são as arqueias. Com isso, ele e o seu grupo propuseram que a vida tem uma origem em comum e ela pode ser dividida em 3 grandes grupos: o grupo das bactérias, o grupo dos organismos complexos com células com núcleo, como nós e as plantas, e o grupo das arqueias, que tem uma aparência de bactérias, mas que são geneticamente mais parecidas conosco. E é aqui que essa técnica de poder usar o material genético para poder comparar organismos realmente me deixa de queixo no chão. Porque não só essa ideia funciona, como ela confirma que toda a teoria da evolução realmente está certa e a gente ainda descobriu de quebra um grupo novo de seres vivos que estava lá na nossa cara, ou pelo menos no nosso microscópio, mas que antes, só visualmente inspecionando, a gente não tinha como saber que são tão diferentes. Depois a gente confirmou que as nossas células são feitas do mesmo material e falam a mesma língua. Tem sotaques locais, claro, mas o nosso código da vida é universal. E o mais incrível, a cada novo ser vivo que a gente descobre, a cada genoma novo que nós geramos e estudamos, a cada nova sequência de DNA que nós temos, e olha que são muitas sequências novas todos os dias, a evolução é testada e ela continua se confirmando. Foi com esse tipo de técnica que nós entendemos a relação entre os seres vivos e foi com essa técnica combinada ao DNA dos fósseis que nós entendemos até a nossa relação com outros humanos que já foram extintos, como a gente já comentou em outro vídeo. Isso sem falar no diagnóstico de doenças como a própria Covid. Pode parecer que a teoria da evolução é uma ideia que a gente ouve falar pouco ou que não é muito testada, mas não. Ela está na base de como a gente entende a vida e continua sendo testada e confirmada todos os dias por gente no mundo todo. É um processo simples que gerou uma diversidade de formas de vida que é fenomenal e o mais legal para quem gosta de estudar, gerou tudo isso deixando as marcas que nós somos capazes de reconhecer, de estudar e reconstruir. E falando no que o DNA guarda de informação, no dia 20 de julho é comemorado o aniversário do Gregor Mendel, que completaria 200 anos. E para celebrar, o nosso parceiro de 2 anos por aqui, que é o Meu DNA, preparou o hashtag Mês da Genética, com conteúdos bem acessíveis sobre o que é a genética e como saber mais sobre ela pode ajudar no nosso cotidiano. Para poder comemorar essa parceria longa e para agradecer a vocês pelo interesse, o pessoal do Meu DNA preparou um cupom para vocês usarem. Usando o cupom ATILA, com tudo maiúsculo no site,
o teste Meu DNA Premium vai sair pelo menor preço da história, que são R$ 889. Com o maior desconto que eles já deram, você vai levar o teste de origens, que avalia a sua ancestralidade genética até 8 gerações atrás, e também o teste de saúde, que estima a predisposição genética a várias doenças hereditárias como câncer, diabetes monogênica, colesterol alto, entre outras condições. Assim você tem a oportunidade de se informar e se prevenir de doenças antes mesmo dos sintomas surgirem, junto com uma médica ou com o médico se você for pegar um acompanhamento, por exemplo. É só usar o cupom ATILA quando for finalizar a sua compra e se quiser aproveitar o link, ele também está na descrição do vídeo. Agora, se você quer mais conversas, mais vídeos e mais histórias legais por aqui, você já sabe, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe notificação de tudo que a gente postar por aqui. E se você quiser ver uma pessoa pouco a pouco perdendo a sanidade por causa da falta de sono, também vale você se inscrever por aqui e ver o traste e o trapo que o Atila tá chegando no final de qualquer dia da semana durante bastante tempo. Tá melhorando já, mas olha, tá duro. Olha, criança dá trabalho, viu?